Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Olha, pelo que está no jornal, eu acho que José Dirceu deve ser preso novamente. Aliás, ele está preso. Vai sair da prisão domiciliar para ser preso de fato, porque as provas são inúmeras e avassaladoras sobre a atividade do senhor José Dirceu. Então, eu tenho a impressão que a próxima delação premiada será José Dirceu. E terá um prêmio fantástico. Se isso acontecer, a crise política brasileira vai acabar. Vejamos por quê. Primeiro, vamos lembrar aqui no início, José Dirceu era considerado, ou foi considerado, como o homem que possibilitou a eleição de Lula, que fez um grande arco-íris de apoios do norte a sul, do leste a oeste. Entrou quem quisesse entrar, ele aceitava, e elegeu Lula. E era o grande ministro do governo Lula. Era tamanho o poder de José Dirceu, que existia na época, logo no início do governo Lula, uma dúvida: quem mandava no governo seria Lula ou José Dirceu? José Dirceu, daqui a pouco Lula, evidentemente, começou a procurar uma certa distância para mostrar que o presidente era ele mesmo. E dizia que o José Dirceu era o chefe, era o capitão do time do governo dele. Da mesma maneira que o José Dirceu conseguiu eleger o Lula, ele também é o responsável pela montagem do esquema do mensalão, ou seja, a própria destruição do governo Lula. Então uma coisa lava a outra, 0-0, mas quem perdeu foi o país. O país saiu com escória negativa. Vamos lá, e quando começaram as primeiras especulações, alguns jornalistas faziam perguntas ao Dirceu, diziam: respeitem o meu currículo. E tanto ele dizer isso, eu fiquei um pouco, poxa, não sei nada sobre o José Dirceu, é extremamente lamentável. Ele foi atrás. Uma das pessoas mais incompetentes desse Brasil, um dos maiores fracassos políticos de todos os tempos. José Dirceu, como líder estudantil, apareceu como líder estudantil. E aí fez o congresso de Biúna, foi preso, foi deportado para Cuba, voltou, foragido, casa com a mulher, só depois de, não sei, 6 ou 8 anos, depois do filho já grande, é que a mulher vem saber o verdadeiro nome do José Dirceu. É uma falta de escrúpulo que não tem tamanho. Tá certo? E mais ainda, quando se falava a respeito do mensalão, a responsabilidade do PT, o José Dirceu, com a voz, aquela arrogância própria dele, dizia: o PT é um partido que não rouba e não deixa roubar. O cara, eu ficava de, poxa, o pessoal vai quebrar a cara, tá? Todo mundo metendo pau no PT e etc tal, e o roubo. A Fundação Getúlio Vargas saiu com uma revista aí, né, na conjuntura econômica, a farra do PT. Por causa disso, o diretor da revista foi demitido da fundação, etc tal. Então, eu fiquei ali olhando, né? Eu conheci o José Dirceu somente na época do estudantil, a fala por cima, não sabia nada do José Dirceu. Eu estava numa reunião de professores na Fundação Getúlio Vargas, eu trabalhava lá na época que o PT assumiu, e um dos professores disse uma coisa, e esse professor tinha uma ligação muito grande com o governo do petista, o governo petista do Rio de Janeiro. Ele disse uma coisa na reunião que me deixou extremamente desapontado, frustrado. Eu achava que aquilo era impossível, que ele está dizendo era uma mentira.
Não, que ele estava querendo destruir o PT, etc. Ele disse o seguinte: o Zé Disseu tem uma garganta mais profunda que a do Paulo César Farias, do PC. Cara, como assim? Passa na mão dele, tem que deixar 30% na comissão. Pô, não é possível, Zé Disseu, aquele líder, guerreiro do povo brasileiro. Não é possível que o Zé Disseu seja tão bandido assim? Como eu era inocente. Como eu era inocente. Bom, meus amigos, toda essa fanfarra, né? E o Zé Disseu foi condenado no julgamento do Mensalão por ser o chefe da quadrilha. E não estrelou muito, não. Não se defendeu devidamente. E aí é que está. Por que José Disseu, sem muita contestação, aceita o papel de chefe de quadrilha dos mensaleiros? Quando se perguntava alguma coisa com ele, em relação ao mensalão, em relação se era ele que mandava no governo, etc. ou não, ele dizia sempre, mais de 10 vezes eu ouvi José Disseu dizer: olha só, tudo que eu faço nesse governo, o Lula sabe e concorda com o que eu faço. Tá certo? Inclusive, logo depois que ele estava aquela dúvida ainda se ele é condenado ou não, ele ameaçou escrever um livro. Chegou a dizer que ia escrever um livro sobre tudo o que estava acontecendo. Tá certo? Mas o fato é que o José Disseu foi preso. E aí, a minha interpretação a respeito disso é o seguinte: o José Disseu foi convencido a ficar calado, não dizer nada, porque o Lula tinha um poder fantástico, era o presidente mais popular que o Brasil já teve, chegou a ter 87% de popularidade, e portanto era quase garantido que o Lula não ia deixá-lo na cadeia. E ele poderia se recuperar como o Lula se recuperou na popularidade. Então eu acho que foi um cálculo político dele. Se ele detonasse o Lula, acabaria todo o esquema petista naquela detonação, na delação dele. Então ele apostou que o Lula seria para sempre nesse país o grande líder popular e que, evidentemente, ia tirá-lo da cadeia. Quebrou a cara. Tá certo? Ele está na cadeia até hoje. Está na cadeia. Agora, por que ele vai fazer uma delação premiada? Isso aí, meu amigo. O negócio é o seguinte: se ele for preso novamente, e segundo os jornais, ele pode vir pela fotografia. É um homem arrasado. Eu nunca pensei, aquele homem que desafiou o Supremo Tribunal Federal, que botava os punhos para cima, ele e o José Genuíno, aquele homem, tá o homem arrasado, não fala nada. Olha para o semblante dele, é um homem derrotado, é um infeliz, um fracassado. O advogado dele diz uma coisa na petição de habeas corpus que é um negócio que ele provavelmente não vai, já no ocaso da vida, com 70 anos, não vai ver a sentença final desse julgamento. Ué, ele está achando que não vai ser julgado? Vai. E ele vai ouvir sim, antes de morrer ele vai para a cadeia. Ele vai para a cadeia, não demora muito, ele irá para a cadeia sim. Agora, por que o José Disseu vai dela? Tá claro. Ele, falando aqui do bobo da corte, Chico Buarque, tem uma expressão na música dele que diz assim: é um poço até aqui de mágoa. O José Disseu era contra a Dilma, e Dilma era contra o José Disseu. Dilma não mexeu uma palha para tirar o José Disseu da cadeia. Ao contrário, para ela é conveniente que o José Disseu fosse para a cadeia. Não que demorasse, mas fosse para a cadeia. Porque ela assumiria o protagonismo dentro do PT. O PT que tem ela engasgada na garganta. Tá certo? Então o José Disseu sabe que agora o Lula está despencando em popularidade. Não tem possibilidade, pelo menos que está aí, não existe possibilidade de Lula recuperar prestígio.
A situação econômica do Brasil está cada vez caminhando para o pior. Dilma cada vez mais isolada e menos popular, está com 9% de aprovação. O Lula está cheio de denúncias a respeito do Lula. Eu acho que essa altura já está extremamente comprovado. Evidentemente, qualquer juiz, o Moro, que é um cara de bom senso, só vai botar o Lula na cadeia quando ele tiver certeza absoluta que não haverá contestação em relação às provas. E eu acho que ele já está quase chegando ao ponto, tanto é que o próprio Lula já está dizendo que ele será o próximo. O Lula já está percebendo que ele não tem condição de se livrar dessas denúncias. O Zé Dirceu vai para a cadeia, vai morfar na cadeia sem dizer nada? Ora, meus amigos, e do jeito que ele está todo borrado. Olha para o Zé Dirceu, ele está borrado de medo. Eu nunca pensei que o Zé Dirceu, aquele guerrilheiro do povo brasileiro, aquele homem que levantou o punho desafiando o Supremo Tribunal Federal, tivesse uma reação dessa. Olha as fotografias do Zé Dirceu. Eu não vejo, mas vejo as fotografias. Vejo na televisão. A body language, como diz em inglês, ou seja, a linguagem do corpo, mostra que é um homem totalmente fracassado, derrotado. Então, vocês acham que o Zé Dirceu vai resistir? Tá vendo? Vai não. Ele vai buscar uma delação premiada. E eu acho que ele merece um grande prêmio se ele entregar tudo o que ele sabe. Porque o grande prêmio seria, por exemplo, livrá-lo da prisão. Ele devolva o dinheiro e se livre da prisão, fica um cidadão normal no país. Esse seria um grande prêmio para o Zé Dirceu. E merece? Merece. Porque ele, ao fazer isso, a Lula e o Dilma, com certeza absoluta, irão também seguir os passos, ou seja, cadeia. E com isso, a crise brasileira está encerrada. Porque essa crise só se encerrará de fato no dia que os responsáveis por ela, ou seja, Lula, Dilma, são responsáveis por ela, responsável pela situação econômica do país, responsável pelo mensalão, responsável pela corrupção na Petrobras, responsável pela corrupção que está dentro do BNDES. Só o Brasil só será passado a limpo no dia que esses responsáveis, e com certeza Lula, Dilma, são responsáveis por isso. No dia que eles forem punidos, o Brasil será passado a limpo e poderemos então sonhar com um novo futuro, com a nova caminhada para o desenvolvimento econômico e social do país. Muito obrigado, meus amigos. E até a próxima.